Câncer, eu trouxe para você uma mensagem especial para o mês de setembro. Então fique aqui comigo até o final que eu vou te contar tudo aquilo que você precisa saber sobre esse mês de setembro, conselhos da espiritualidade para você. Então, Câncer, vamos começar tirando aqui o seu conselho do céu e a gente vai ver. Opa, já saiu aqui a pedra pirita. A pedra pirita, a gente vai ver esse conselho lá no final que eu vou trazer para você e também a gente vai pedir um conselho do Tarô Zen de Osho que a gente vai ver lá no final, tá bom? Vamos ver. Conselho do Tarô Zen de Osho. Tarô. O relâmpago. Uau, forte. A gente já sabe que vai ter babado aqui então, hein, Câncer? Tá preparado para a tua leitura? Vamos lá pro Tarô de Waite. E depois do Tarô de Waite a gente vai desmembrar trabalho, amor e família com o baralho cigano. Os amantes. Pagem de ouros, as de paus. Vocês sabem que eu já vou ler, à medida que eu for lendo as cartas, eu vou mostrando para vocês também o que vem, né? Então, uau, Câncer, eu posso dar certeza para vocês que esse mês vem babado, porque eu já tô vendo aqui que vai vir babado, e o babado vai ser forte, viu? Vamos lá, aconteceu uma mudança brusca, né? Provavelmente no mês de agosto ou num passado recente aconteceu uma mudança brusca, porque a gente vem aqui com a roda da fortuna. Então eu vejo que esse mês de setembro vem trazendo muita clareza para você sobre aquilo que aconteceu. E talvez você ainda esteja um pouco em dúvida sobre alguma coisa, sobre alguma situação aqui. Tem babado. Eu tô tentando identificar aqui, porque eu já tô sentindo para você que essa mudança que aconteceu aqui no passado teve uma certa reviravolta que talvez você não estava esperando, que foi alguma coisa repentina que aconteceu. Esse mês você vem trazendo clareza aqui, porque a carta dos amantes, ela vem junto com a carta do Pajem de Ouros. E o Pajem de Ouros, ele vem trazendo para você estabilidade, e ele é considerado, dentro dos arcanos menores, quando a gente trabalha o tarot terapêutico segundo a Cabala, ele é como se fosse uma personificação a carta do mundo dos arcanos menores. Então ele fala tanto de uma pessoa, a possibilidade de ser uma pessoa mais nova, mas ele fala muito aqui na tua leitura, eu sinto muito essa energia de concretização ou de realização por causa dessa mudança, essa reviravolta que aconteceu ali no passado. Inclusive, no fundo do baralho, a gente vem com 10 de ouros, que é uma completude, né? Eu alcançando, eu colhendo frutos de alguma coisa. No seu subconsciente, a gente vem com o As de Paus, e o As de Paus ele vem falando, ele é uma energia forte de recomeço, um começo do zero. Ou seja, a mudança já aconteceu lá atrás, só que agora eu tô com a possibilidade de começar alguma coisa nova, porque um ciclo já se fechou. Não, talvez não tenha se fechado totalmente, porque a roda da fortuna não é a carta do mundo, a roda da fortuna é uma reviravolta, e aqui vem falando de uma possibilidade de um novo começo. E está relacionado a um homem, ou na tua cabeça, né, na posição da tua mente, para onde você está olhando. A gente vem com a carta do imperador, que fala de uma postura de liderança, está relacionado a um homem, ou está relacionado a uma estrutura, um começo, por exemplo, é um novo começo de um novo emprego, mas eu não diria necessariamente um novo emprego, porque a carta do imperador, ele trabalha por conta própria. Ele tem essa força de energia, de liderança, sabe? Então pode ser que você tenha sido promovido, por exemplo, aconteceu uma reviravolta e agora você vai ver uma promoção, vai pegar um novo cargo, alguma coisa desse tipo, sabe? Para alguns de vocês, adapta a mensagem para sua situação. Você já sabe que não é uma consulta particular, né? Mas para alguns de vocês eu sinto muito essa energia de força. Então, aconteceu uma reviravolta, agora eu tenho a possibilidade nas minhas mãos de fazer um novo começo, mas isso vai depender de mim. O imperador ele traz muito isso depende de mim. Sou eu quem vou fazer. Talvez ainda tenha um pouco de medo da tua parte. Essa carta aqui, o 8 de espadas, ela fala muito também, cuidado, porque ela está na posição do teu futuro próximo, cuidado
com o sentimento de culpa. Porque muitas vezes a gente consegue alguma coisa boa na nossa vida, mas por causa das nossas lealdades invisíveis, a gente não se permite aproveitar isso bom que a gente construiu com as nossas próprias mãos, o que chegou até a gente, o mesmo que não tenha construído. Às vezes, se chegou até você, é porque tinha energia para chegar até você. Foi você que fez, foi você que manifestou. Tinha energia para você naquele momento. Aquilo que não é nosso não vem pra gente. É simples assim, se não é seu, não vem pra você. Então aqui, cuidado com essa energia de culpa, tá? Ou cuidado com esses pensamentos em excesso que podem derrubar a tua manifestação. Então mantenha-se focada ou focado em seguir adiante, em fazer aquilo que realmente deve ser feito, tá? Aqui na posição do ação, né, comportamento, a gente vem com Agiouros, que vem falando para você começar. Então, o princípio da ação. Então, tem alguma coisa que você quer começar esse mês? Você quer começar um negócio? Ou você não espera mais, Câncer? Não é o momento de você ficar esperando, é o momento de agir. É o momento de você dar o próximo passo, fazer aquilo que precisa de ser feito, seguir adiante, tá? É o momento de agir esse mês. Eu vejo na posição do ambiente no qual você se encontra, a gente vem com o 8 de paus. O 8 de paus ele vem trazendo boas notícias para você. O 8 de paus tem uma grande possibilidade de crescimento. É aqui o espírito, a comunicação. Pode ser que você esteja aqui com um meio em que você esteja recebendo muitas ideias ou muita comunicação espiritual, porque o naipe de paus é o naipe do espírito e o 8 dentro da cabala é a esfera da razão, né? A casa número 8 é a esfera da razão. Então aqui ele vem muito nesse sentido de uma comunicação espiritual. Ou chega um momento que eu tenho que explodir, eu tenho que falar, eu tenho que me expor. Então pode ser que esse mês também venha algumas questões do tipo alguém falando alguma coisa de uma maneira um pouco explosiva. Ou cuidado para você não explodir e soltar falar caquinha, né? Então aqui vem pedindo um pouco de cuidado e se arrepender depois, né? Então aqui vem pedindo um pouco de cuidado e racionalidade nesse ponto aqui, tá? Olha só que interessante. Em posição dos seus medos e anseios. Medos e anseios, a gente vem a rainha de ouros. Então você quer muito prosperidade, abundância, e você quer que as coisas fluam de uma maneira mais leve, né? Porque a rainha de ouros, ela é a rainha que tem a postura da energia feminina, ela permite que as coisas cheguem até ela. Tudo aquilo que ela planta floresce, cresce. Então ela é uma mulher estável. Ela não, a rainha de ouros, ao contrário da rainha de paus, por exemplo, a rainha de paus ela tem um temperamento mais forte. A rainha de ouros, ela é mansa, ela é silenciosa, é aquela mulher que sabe, que observa e que ela simplesmente em termos de estabilidade e prosperidade, ela tem muita estabilidade e prosperidade. A rainha de paus ela é aquela rainha de poder, que ela vai, ela tem que fazer, ela vai atrás. Não, a rainha de ouros não, ela é estável, as coisas chegam até ela. E você quer essa postura para você, mas ao mesmo tempo você tem medo. Talvez você tenha muito medo aqui de estar na sua energia feminina, e nesse caso que eu falo energia feminina, é energia do recebimento, de me permitir receber, de me permitir entender que as coisas vêm até mim de uma maneira fácil e fluida. E aí, talvez quando as coisas começam a vir de uma maneira fácil e fluida, sem muito esforço, você começa a se sentir culpado. Faz sentido para você? Se essa leitura está fazendo sentido para você de alguma forma, escreve aqui embaixo nos comentários e escreve se você quer mais leituras como essa, tá bom? Aqui a gente fecha com o 5 de copas. E o 5 de copas é um rompimento. Por isso que eu falei que é babado. Porque casa ali junto com a carta da ruptura. Daqui a pouco a gente vai desmembrar trabalho, amor e família com o baralho cigano. Mas o 5 de copas ele fala de uma situação que não deu certo e que eu encerrei essa situação. Então talvez você tenha que abraçar algo, para você abraçar algo novo, você tem que encerrar um ciclo. Ou tem um certo sofrimento aqui no sentido de essa pessoa foi embora, ou talvez para poder trabalhar ou para poder fazer alguma coisa e eu preciso de abraçar isso de alguma forma. Então tem um certo. Eu vejo você tendo que romper alguma coisa e isso doendo de alguma forma. Vamos desmembrar aqui que a gente vai entender melhor esse 5 de copas ali.
É engraçado porque a tua leitura tá muito positiva, né? E logo no encerramento a gente vem com o 5 de copas. O 5 de copas muitas vezes é um apego ao passado. Às vezes eu tô apegada a alguma coisa do passado e às vezes é uma nostalgia mesmo. Uma nostalgia que você tem de alguma coisa que a gente vai descobrir onde é que tá essa nostalgia. Vida profissional para signo de câncer. Opa! Caiu o chicote e o navio na vida profissional. O que mais? Vida amorosa. Vida amorosa e vida familiar. Tá. Fundo do baralho é a carta da morte. Tem um rompimento aqui, tá? Não que eu veja pela talvez, não que eu veja pela mandala que vem aqui. Esse rompimento, para alguns de vocês, é mensagem que eu tô recebendo, que eu tô vendo aqui, tá? Pode ser que. Presta atenção. Presta atenção, câncer. Essa mensagem não significa que essa mensagem é para todo mundo, tá? Tenha discernimento, sabedoria, para entender que não necessariamente essa mensagem pode ser que essa mensagem que eu vou falar aqui não seja para você. Essa em específico, tá? O que acontece? Alguns de vocês pode ser que um ente querido venha fazer a passagem e a energia que eu vejo é uma energia masculina. Essa é a mensagem. Pode ser que, tá? Não significa necessariamente que seja para você. Então vamos lá. Na tua vida profissional. Tá. Outra mensagem que eu recebo com relação a esse ente querido, que é para você essa mensagem, se for para você, você vai sentir. Se não for para você, você não vai sentir. Você vai sentir que não é para você, tá? Nada acontece se não for no momento certo. Nenhuma alma decide partir. Acho que é por isso que estava martelando ontem na minha cabeça, de alguma forma. Nenhuma alma parte sem o consentimento, nenhuma alma permanece sem o consentimento. Tudo acontece quando tem que acontecer. A pessoa só parte quando é hora dela partir. Essa é a mensagem, tá? Vida profissional. Vida profissional, a gente vem com o chicote, a carta do navio e a carta do... Stop! O que tá falando que... parece, eu tô tentando fazer a tua leitura, mas parece que fica continuando falando, do tipo, não é pra você ficar triste, o que tá acontecendo é pra acontecer, by the way, não é pra poder, tudo acontece quando tem que acontecer, tá? Essa mensagem eu não vou ficar passando mais mensagem desse tipo, não. O negócio é o seguinte, na tua vida profissional, eu vou até fazer uma pausa. Vida profissional, o que eu vejo aqui pra você é o seguinte, a gente vem com a carta do chicote, a carta do navio e a carta dos livros. A carta do chicote, ela vem falando sobre eu vejo muita intensidade, então é esse mesmo, você vai colocar muito trabalho, você vai colocar muito esforço aqui no teu trabalho e tem uma mudança acontecendo, porque a carta do navio, ele vem falando uma viagem a trabalho, uma mudança. Alguns de vocês, é possível que vocês estejam decidindo fazer um intercâmbio, né, ou fazer uma mudança aqui de cidade por causa do trabalho, ou para estudar, ou para investir em algum conhecimento, ou alguma coisa desse tipo, tá? Mas eu vejo bastante. Alguns de vocês pode ser que vocês estejam conseguindo um trabalho em outra cidade também. Mas a carta do chicote mostra um impulso muito grande ou uma energia muito forte de esforço,
de trabalho aqui, tá? Na vida amorosa, a gente vem com o urso, o cigano e a carta da torre. O cigano, ele vem no centro da tua mandala aqui, e aqui mostra uma pessoa um tanto apegada. Esse pode ser que você esteja lidando com uma pessoa que é muito ciumenta, ou que esteja com uma certa dificuldade de lidar com a sua própria individualidade. Quero clarificar isso daqui. Clarifica pra mim. Saindo assim com carinho, a gente aceita, né? 7 de paus, 2 de paus e a rainha de espadas. Ai, pode ser que você tenha alguém, pode ser que tenha alguém sentindo muito a sua falta, ou que você esteja, ou que vocês tenham que fazer muito esforço aqui. Mas a rainha de paus mostra como se você estivesse colocando uma barreira, assim. Tem alguém que tá correndo atrás de mim, mas eu não sei se eu quero essa pessoa. Eu tô valorizando mais a minha individualidade ou alguma coisa desse tipo, tá? Independente se você é homem ou se você é mulher, você adapta a mensagem para a sua situação aqui. Se você tá solteiro ou se você tá. A resposta é a mesma aqui. Na vida familiar, eu vejo uma certa distância, o que eu acho que para alguns de vocês está relacionado com a vida amorosa aqui, mas na vida familiar eu vejo uma certa distância, ou algum processo na justiça também, ou uma distância, ou um processo na justiça. Alguns de vocês pode ser que vocês estejam viajando esse mês para poder adquirir uma nova oportunidade ou para abraçar alguma coisa nova. Alguns de vocês pode ser que vocês estejam mudando. Tem alguma coisa relacionada a um homem. Essa mudança para alguns de vocês está relacionada a um homem. Ah, aqui também eu vejo que tem muita energia aqui hoje para a tua leitura, porque a leitura de James fluiu assim tão tranquilamente a tua. Eu sinto que tem uma grande possibilidade, tem mudanças, tem viagens aqui, mas por alguma razão tem alguma coisa que tá meio que. Ah, tá. Alguns de vocês pode ser aqui que tem um certo peso, né? Uma energia. Um homem, uma energia, talvez uma energia muito masculina. Ou a carta da Rainha de Espadas, ela fala muito para você colocar determinados limites também. Às vezes tem alguém tentando me explorar ou me agarrar de alguma forma, ou me culpar por alguma coisa, e a Rainha de Espadas, ela faz o que? Ela fala assim, não, eu tomo a decisão de dizer não, quando eu preciso de dizer não. Por quê? Porque eu sinto que essa energia aqui, para alguns de vocês, pode ser uma energia de um parente ou de uma pessoa que esteja, digamos assim, tentando arrancar de você determinadas coisas, ou até mesmo energia, ou desgastando de alguma forma a tua energia. E aqui fala o seguinte: olha, tome a decisão de colocar energia, colocar esforço para aquilo que realmente faz sentido para você. Algumas vezes é necessário que a gente coloque um stop. A gente fala, não, até que você entra, daqui para frente você não entra. Tá? Então é importante que você tenha esse balanço aqui nesse momento. Então vai ser de grande importância nesse mês para você ter esse aprendizado. De novo, tem uma mudança aqui. Alguns de vocês pode ser que vocês vão sozinhos ou sozinha, porque a carta da torre ela vem falando muito de individualidade, de solidão. E isso de alguma forma vai implicar na tua vida amorosa. Porque existe uma decisão que você precisa de tomar sozinho. Parece um pouco confuso aqui. Eu não sei se tiver fazendo sentido para você, se as peças estiverem encaixando, você escreve aqui embaixo nos comentários se a pecinha está encaixando para você. Porque algumas vezes as mensagens vêm e não faz sentido nenhum na minha cabeça, mas porque não sou eu que estou vivendo isso. Mas se está fazendo sentido para você, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários, tá? Vamos lá, de outros acontecimentos que eu vejo aqui. Eu vejo você tendo que. Tem alguma coisa que você vai ter que colocar muito esforço e muita resiliência. Aqui eu vejo como se você estivesse tendo que persistir em alguma coisa, porque está relacionado a uma distância ou a uma viagem. Essa viagem vai exigir de você uma ação ou está relacionado a um homem ou a uma energia masculina, que é a energia da ação aqui, onde você tem que
jogar um impulso maior. E para alguns de vocês, esse impulso, ou essa energia da ação, essa viagem, ela está relacionada a abraçar uma nova oportunidade de negócios, ou de emprego, ou de estudo. Para alguns de vocês é fazer um intercâmbio aqui. Só que por algum motivo você vai ter que ir sozinho. Eu acho que deve ser esse o grande distanciamento, ou a grande dificuldade para vocês aqui esse mês. Como se você tivesse que fazer alguma coisa sozinho. Só que a gente fecha com a carta da casa. E a carta da casa, ela traz estabilidade para você. Então, talvez seja necessário que você tenha um pouquinho de resiliência nessa mudança, dentro desse processo, onde eu preciso de passar por esse processo, por mais que seja difícil nesse momento, estar sozinho, mas eu sei que isso no futuro vai me trazer bons resultados. Mais ou menos isso que eu vejo aqui para você, tá? A carta do relâmpago no tarôzinho de Osho, ela é a carta da torre. E a torre, ela vem na nossa vida, no momento da nossa vida, onde a gente precisa fazer um redirecionamento. Não é, não é, não é castigo, tá? Não é algo ruim, mas é um momento onde aquela estrutura que eu construí, baseada na estrutura do diabo, baseada numa... Imagina que você está construindo uma casa. Só que essa casa que você construiu é uma casa que não tem fundação, ou que a fundação não é boa o suficiente. O que vai acontecer quando você colocar mais coisas em cima? Quando você levantar as paredes, quando você colocar o teto, quando você colocar, ou quando a casa estiver pronta e você colocar as coisas lá dentro, aquela casa ela vai ruir, ela vai afundar, porque ela não tem estrutura suficiente, ela não tem fundação suficiente. Então, muitas vezes, a gente está caminhando por um caminho e a gente está achando que esse caminho é bom pra gente. Enquanto, na verdade, a nossa alma, o nosso eu superior, tem algo muito melhor. Então, o que acontece? A torre, ela vem, ela derruba aquela casa, porque a nossa consciência superior, ela sabe que aquela casa não tem fundação. Então, ela vem, derruba aquela casa e redireciona o nosso caminho. Então, esse mês vai ter um redirecionamento de caminho. Então, diante de tudo aquilo que falou aqui, que it's blow my mind, tipo, explodiu a minha cabeça aqui, porque tem muitas coisas, parece que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na tua vida, Câncer, e que eu não tô falando de uma situação, tem várias coisinhas acontecendo diferente esse mês de setembro pra você. E que algumas delas vai ser uma... vai te abrir a ideia, vai te abrir a mente pra falar assim, olha, talvez eu precise redirecionar o meu caminho nesse momento, tá? E de uma dessas coisas, que vai ser muito importante, né? Vai acontecer um redirecionamento aí, by the way. Vamos seguir adiante. A Pirita veio para você aqui. Então, a Pirita, ela vem falando de estabilidade financeira. E é interessante porque, lembra que eu falei que a carta ela fecha, né? A tua mandala fechava com a carta da casa, que fala de estabilidade. A carta, a casa, ela fala de estabilidade. É uma carta de número 4, né? E aqui a Pirita, ela vem falando, a estabilidade financeira só faz parte do nosso caminho quando a nossa alma o permite. Vamos ver aqui. Quando a escolha dessa carta reverte para esta pedra, é sinal de que a pessoa atualmente vive circunstâncias ligadas a bens materiais de carência ou de abundância, pois a pirita, em linguagem popular, é a pedra do dinheiro. Qualquer que seja a energia na ocasião, é importante frisar que a abundância é resultante também do equilíbrio, do crescimento interno e do trabalho. Agradeça cada cêntimo que recebe, cada bênção, nem que seja apenas a possibilidade de respirar o ar fresco de uma linda manhã de sol ou a cama confortável antes de se deitar. Cada um de nós abre os portais da abundância com a atitude de agradecer, amar e respeitar o que tem, incluindo os bens materiais e o próprio dinheiro. Bom, então essa pedra, ela vem falando de estabilidade financeira e tá aí o recado para você, Câncer. Tá blow my mind aqui, mas deixa aí o seu comentário, se fez sentido para você. E olha, tem uma coisa importante que eu tenho para poder te dizer, que eu lancei o DNA do faturamento, ou seja, para você que quer estabilidade financeira, e na verdade você quer ir além da sua estabilidade, você quer crescimento financeiro, mas você sente que você está travado em algum momento. Então, eu desenvolvi o DNA do faturamento por causa de vários clientes que eu atendi de hipnoterapia e que deram muito resultado.
trouxeram muito resultado. Então eu fiz digamos, um escaneamento ali do que aconteceu, o que deu resultado. E eu desenvolvi esse DNA do faturamento para te ajudar a identificar o que está travando a sua vida e te ensinar como que você vai além. Não é um curso, é uma vivência de 5 dias, ou seja, é algo muito prático com PDFs para você fazer, para você executar, tá? Então não é um curso, é 5 dias de desafio para te ajudar a identificar e ir no mais profundo do seu subconsciente para você entender o que está te limitando e saber o que você pode fazer para você seguir adiante. Então, se você quiser, aproveita que nesse momento eu tenho vagas limitadas com 50% de desconto. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? As primeiras 20 vagas vão ter 50% de desconto, depois vai voltar para o valor normal. Então, se você quiser saber mais, link na descrição do vídeo, tá bom? Beijo. Ah, lembre-se, se você quiser uma consulta particular, eu vou deixar aqui para vocês o link na descrição do vídeo e também aqui na tela, tá bom? Beijo, um forte abraço e fui!